Bom dia, queridos. Nós vamos iniciar o nosso culto nesta manhã e eu quero convidá-los a lerem comigo o Salmo 118 a partir do versículo 24 até o versículo 29. A palavra de Deus nos conforta dizendo isto: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, pois te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até às pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que os nossos lábios nesse dia estejam adorando a Deus em espírito e em verdade, porque este é o dia que o Senhor nos fez. Nós nos regozijaremos e nos alegraremos nele. Oremos ao Senhor. Amado Deus, mais uma vez, é uma alegria estarmos nesta manhã juntos em culto para te adorar em espírito e em verdade, para exaltar o Senhor, para glorificar o teu nome. Agradecemos, Deus bendito, por esta oportunidade. Nós temos a tua palavra em nossas mãos e nela nós podemos encontrar a orientação para a nossa vida, o conforto e o consolo para as nossas almas. Obrigado, Deus, porque tu estás conosco. O Senhor é o nosso pastor e o Senhor cuida de nós. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para todas as atividades do dia de hoje. Tua bênção, Pai, para a pregação da Tua palavra. A Tua bênção, ó Deus, para a adoração através dos números especiais que aqui serão apresentados. Também a Tua bênção quando estaremos unidos nas nossas classes da Escola Bíblica Dominical, aprendendo da Tua palavra também. Ó Deus, prepara o nosso coração para que possamos ouvir, entender e praticar os ensinos da Tua palavra desse dia. É a nossa oração, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Jó 36:5. Deus é poderoso e não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Estamos vivendo um momento muito difícil, porém, Deus está no controle de tudo e de toda situação. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Não deixe de olhar para a cruz e ver o que Ele tem feito por você. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amada igreja, é um prazer grande estar falando com os amados, mostrando alguma coisa que o Senhor está fazendo ainda durante essa pandemia que estamos esperando que termine, para que a gente possa assim ter uma continuidade de visitação, porque estamos parados com a visitação devido à pandemia. Aqui é a nossa oficina, onde nós fazemos algumas coisas. Estamos com o material parado para fazer as nossas beliches, esperando completar mais algum material. E aqui é o nosso lugarzinho de trabalho. E temos muitas coisas que nós temos feito assim mesmo. Graças a Deus nós já entregamos algumas cadeiras, mesmo com a pandemia. Algumas pessoas vieram buscar, porque nós não podemos chegar até lá. Para mim é muito difícil sair, né? E para o Petas também fica muito difícil para ele estar indo entregar, e tem barreiras sanitárias, e nas barreiras sanitárias a gente fica paradas, e assim a gente fica com medo de ser barrado, mas as pessoas têm vindo buscar aqui. Nós temos realmente tentado fazer aquilo que nós podemos ainda, com o que Deus tem provido para nós também. Temos tentado ajudar com algumas coisas os nossos chumbadinhos e dar continuidade para o nosso retiro. Se Deus permitir, esse ano temos retiro marcado, mas não sei, Deus é que sabe. Também temos uma distribuição marcada para esse ano de cadeira de rodas, que vai ser em novembro. Estejam orando para que Deus, se for a vontade dele, que isso aconteça mesmo, porque nós estamos realmente necessitando demais de equipamento, de cadeira de roda, de muleta, de tudo quanto é equipamento para a locomoção dos nossos chumbadinhos, tá bom? Sempre estou recebendo um pedido de cadeiras de rodas, e nós não temos quase nada. Temos aproveitado algumas muito assim já precárias, mas nós vamos tentar arrumar para entregar também mesmo assim, tá bom? Então Deus tem sido bom, nós temos feito o trabalho, queremos continuar indo até a cada criatura, né? A cada, como diz a palavra de Deus, ir por todo mundo. E o ID é para a gente realmente estar indo mesmo. Mas no momento a gente está indo daqui através do Facebook, através do WhatsApp. E é um dos jeitos que nós podemos nos comunicar com os nossos chumbadinhos, orando com eles, dando uma palavra de conforto e fazendo aquilo que Deus realmente coloca no nosso coração e coloca também em nossas mãos, para que assim a gente possa ajudar aos que necessitam e também nos mantermos, não é? Porque temos também as nossas necessidades que precisamos de nos manter, tá bom?
Então, eu quero deixar um texto com vocês que fala muito ao meu coração, e eu digo que seja de todos os que conhecem a palavra de Deus, que é: alegrai-vos sempre no Senhor. O apóstolo Paulo fala isso. Outra vez nos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, a nossa alegria está no Senhor, não está no que nós estamos vendo aqui na terra. Também nós temos que estar sempre buscando. Elevo os meus olhos para o monte de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então nós estamos esperando esse socorro do Senhor para que a gente possa assim dar toda a continuidade. Deus sabe o desejo do nosso coração, como é grande de que tudo isso acabe e a gente comece a fazer as viagens. Gostamos muito de fazer isso, tá bom? Mas estamos aguardando no momento. Eu deixo um grande abraço para a amada igreja e muito agradeço as suas orações. Vamos orar pela irmã Dinalva? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nos tem permitido participar da obra missionária da irmã Dinalva. E queremos nesse momento pedir ao Senhor que abençoe esse trabalho tão árduo que pela Tua graça ela tem desempenhado com as pessoas com deficiência. Se for da Tua vontade, que no momento preparado pelo Senhor, ela e sua equipe consigam realizar o retiro, a distribuição de cadeiras àqueles que a têm procurado, bem como os demais projetos dessa obra missionária. Que haja os recursos necessários para tudo que eles pretendem fazer e para que através desse trabalho as portas se abram para a pregação do Evangelho e para a salvação daqueles que o Senhor tem chamado. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. E é por isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus e para a honra e a glória do Senhor. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
convidá-los para a leitura de hoje, a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 21, para darmos continuidade à nossa meditação no livro de Hebreus. O texto diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigado por esta manhã, pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. E certamente o Senhor tem algo para nos ensinar nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração dócil, um coração de aprendiz, pronto para aprender e também para praticar a Palavra do Senhor. É o nosso pedido e a nossa oração, no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesta manhã eu quero abordar um pouquinho sobre a vida de Jacó, que é mencionado aqui no texto de Hebreus. O texto de Hebreus, que nós lemos no versículo 21, retrata o final da vida de Jacó. Jacó reúne os filhos de José, ele dá a bênção aos filhos de José, está registrado em Gênesis capítulo 48, e depois em Gênesis 49 nós encontramos Jacó abençoando todos os seus filhos. E diz o texto que após ele abençoar os seus filhos, ele recolhe seus pés e falece, ele morre. Então o Hebreu cita o final da vida de Jacó. E eu quero nesta manhã meditar um pouco sobre a vida de Jacó, desde o seu nascimento e alguns eventos que ocorreram na sua vida. O seu nascimento está registrado em Gênesis capítulo 25, versículos 22 e 25. O texto diz que Deus deu gêmeos para Rebeca, Esaú e Jacó. E por ocasião do nascimento dos gêmeos, o primeiro que nasceu, foi Esaú, que era ruivo e cheio de pelos. E quando ele saiu, logo após veio Jacó, que estava segurando no calcanhar de Esaú. Por causa disto, ele recebeu o nome de Jacó. Ambos cresceram, e diz o texto que Esaú, o filho ruivo e o filho mais peludo de Isaac, era homem do campo e dado à caça. E por causa do seu estilo de vida, Isaac
parece que amava mais a Esaú, tinha mais afinidade com Esaú. E o texto diz que Jacó era homem de tenda, era um homem mais caseiro e mais apegado à sua mãe Rebeca. E ambos cresceram, cada um no seu jeito de ser, e quando Isaac já estava no final da sua vida, chamou Esaú para abençoá-lo. Antes pediu que ele preparasse uma caça para ele poder se alimentar, e depois então ele daria sua bênção. E diz o texto que Rebeca ouviu isto e combinou com Jacó enganar Isaac. E eles se prepararam de tal forma que, enquanto Isaac estava caçando, Rebeca preparou um alimento, uma carne que era do gosto do seu esposo, e mandou que Jacó levasse no lugar de Esaú. E Isaac acabou abençoando Jacó no lugar de Esaú, mesmo porque naquele momento Isaac já não enxergava bem, ele não sabia exatamente a quem estava abençoando. E por causa disso, a palavra de Deus diz que passou Esaú a odiar Jacó e promete assassiná-lo. Então, por causa disso, Raquel achou por bem despedir Jacó para que ele fosse na casa dos seus pais e vivesse longe de Esaú, por causa deste ódio, desse ressentimento, desta amargura que ele guardou no seu coração contra Jacó, por causa desta atitude de ter enganado a Esaú e recebido a bênção em seu lugar. E no texto de Gênesis capítulo 27, versículos 42 a 46, Jacó então foge da presença de Esaú. Em Gênesis capítulo 28, encontramos a fuga de Jacó. E nesta trajetória, nesta viagem, Deus revela-se a Jacó de uma forma maravilhosa. Deus dá uma visão para Jacó enquanto ele dormia, deu um sonho para ele, e neste sonho deu-lhe uma visão. Está registrado em Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 15. Eu vou ler para nós agora. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Vejam, irmãos, que esse texto fala que Deus, nesta revelação, faz as promessas a Jacó, as mesmas promessas que ele fez a Abraão, a Isaque, ele repete a Jacó. Ele faz estas promessas dizendo que dele faria a grande nação, que Deus estaria com ele, o guardaria, que o faria voltar para a sua terra e cumprir tudo aquilo que Deus já havia determinado para a vida de Jacó. E diante desta maravilhosa revelação que Deus deu para Jacó, Jacó também lhe faz promessa. Jacó faz promessas a Deus, faz um voto a Deus. Então no versículo 20 diz: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista,
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então Jacó promete, faz um voto para Deus, se Deus cumprisse com todas essas promessas, certamente Deus iria cumprir, e de tudo quanto lhe concedesse, ele lhe daria o dízimo. Interessante notar sobre esse detalhe, não é? Muitas pessoas falam que o dízimo não é para os dias de hoje, porque o dízimo foi dado na lei. Não, na verdade, o dízimo já existia antes da lei. Tanto Abraão quanto Isaac e Jacó deram dízimo, e Jacó deu dízimo. E isso ocorreu antes da lei. Depois o dízimo foi incorporado na lei. Embora hoje nós não estamos mais debaixo da lei, porque Jesus Cristo já cumpriu a lei por nós, nós entregamos o dízimo como princípio de vida que honra e agrada a Deus. Então, o próprio Novo Testamento nos ensina que nós devemos ser fiéis a Deus em nossas contribuições. Mas esse não é o tema principal da reflexão desta manhã. Então, continuando, Jacó chega na casa de Labão, e lá naquela região a primeira pessoa que ele encontra foi Raquel, filha de Labão. E Jacó se encantou com Raquel e amou Raquel. E Jacó conversa com o pai de Raquel e trata de trabalhar por 7 anos pelo casamento com Raquel. E por 7 anos então, Jacó cuida do rebanho de Labão. Findo esse período, ocorre o casamento. Mas algo aconteceu nesse casamento. Ao invés de Labão dar Raquel como esposa para Jacó, Labão deu Lia. E era costume daquela região a moça mais velha casar-se primeiro. Então ele tinha que receber Lia como esposa. Ele recebe Lia, acaba se casando com Lia, e também combina trabalhar por mais 7 anos pela mão de Raquel. Então, na verdade, Jacó trabalhou 14 anos pelo amor da sua vida, que era de fato Raquel. E ele conviveu com estas suas esposas e acabou também unindo-se com concubinas, e de todas as mulheres que ele recebeu por esposa, Jacó teve todos os seus filhos, que hoje se tornaram a tribo, o povo de Israel. Muito bem, Jacó enriquece, teve filhos, e diz o texto que por ele muitas vezes ter sido enganado por Labão, ele desejou então voltar para a casa do seu pai. Está condizente com a promessa que Deus fez para ele, que ele iria retornar para a sua terra. E ele então reúne as suas esposas, suas concubinas, seus filhos, e ele parte de viagem em retorno para a casa de seu pai. E nesse retorno havia um temor no coração de Jacó, porque ele ainda se lembrava da promessa que Esaú havia feito de assassiná-lo. Ele, na verdade, não sabia como iria encontrar o seu irmão, qual era a disposição do seu irmão para consigo. E durante esta viagem, diz o texto que o anjo do Senhor veio ao encontro de Jacó, e Jacó luta com Deus, luta com Deus para pedir a sua bênção para o seu retorno. E nesta luta, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Agora Jacó, o seu nome significava pai de uma grande nação, Israel. E no seu encontro com o seu irmão, se nós lermos o texto bíblico, nós vamos ver que Esaú, durante os anos que ele viveu separado do seu irmão, teve o seu coração abrandado, ele aprendeu
perdoar o seu irmão, a tal ponto de Jacó ter mencionado que quando encontrou-se com Esaú, ele viu o rosto de Esaú como se fosse o rosto de Deus. Então ele reconheceu que o seu irmão o havia perdoado. E Jacó então continua a sua vida, e Jacó passou por muitas experiências na sua vida. Eu quero destacar duas experiências. Uma experiência foi que depois do nascimento de José com Raquel, Jacó teve um outro filho com Raquel, e que chamava-se Benjamim. E por ocasião do nascimento de Benjamim, Raquel faleceu. Então Jacó enfrentou esta dor do falecimento de Raquel por ocasião do nascimento de Benjamim. Outra experiência que Jacó sofreu também foi a notícia de que José havia morrido. José era filho de Raquel, da sua amada, e possivelmente ele dava preferências para José na sua vida. E o texto bíblico fala que Jacó chegou a preparar uma túnica toda colorida para José. E isso suscitou ressentimento e ódio dos seus irmãos também. Não somente pelo fato de ser talvez o filho preferido de Jacó, mas também o texto fala que José, ele teve o sonho, e no sonho então os seus pais e seus irmãos se curvavam perante ele, e isso também contribuiu para o ressentimento dos seus irmãos. E uma vez, quando os seus irmãos estavam apacentando os rebanhos, Jacó mandou que José fosse ao encontro dos seus irmãos. E quando Jacó estava ao longe, foi avistado pelos seus irmãos, movidos pelo ódio, pelo ressentimento, eles decidiram matar José. Mas Rúben não permitiu. Eles então colocaram José num poço, e quando passou uma caravana de ismaelitas, eles venderam José como escravo. Então José foi levado para o Egito, e lá este filho de Jacó, José, tornou-se escravo, servo do governador do Egito, que foi Potifar. Então entra aí a história de José. E para justificar a ausência de José, os irmãos dele, os demais filhos de Jacó, mataram o animal, pegaram o coração e sujaram a túnica de José com sangue, e disseram que encontraram aquela túnica e que possivelmente José havia morrido devorado por uma fera. Então, um outro acontecimento muito triste na vida de Jacó foi ter recebido a falsa notícia da morte de José. E Jacó passou muitos anos entristecido por causa disso, e nem imaginava que seu filho estivesse vivo lá no Egito, e que havia se tornado um grande estadista, o segundo homem no reino do Egito. Muito bem, passada a história de José então como governador agora do Egito, e por causa da grande fome que ocorreu, segundo o sonho que teve Faraó, e José interpretou os sonhos, houve um período de 7 anos de abundância, de fartura, e após esses 7 anos de fartura, haveriam 7 anos de fome sobre a terra. E porque José havia então interpretado o sonho, ele é colocado como administrador do Egito, e nesse período de fartura, Jacó recolhe todo o mantimento possível nesses períodos de fartura. E passado o período, então, veio a fome, onde as demais famílias e nações da terra vieram ao Egito para comprar mantimento. E José pôde comprar todas as terras ao redor em oferecimento de mantimento. E nesta ocasião, os irmãos de José vão ao Egito para comprar mantimento, e num determinado momento, José ele se revela aos seus irmãos
e convida então toda a família e Jacó a vir para o Egito. E Jacó vem para o Egito e ele então revê o seu filho José. Que alegria agora ele experimenta de saber que seu filho José de fato estava vivo e que infelizmente ele havia sido enganado pelos seus próprios filhos. Muito bem, dando continuidade a esses fatos, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida com a vida de Jacó. Primeiro destaque que queremos dar acerca da vida de Jacó é que a sua vida foi marcada de momentos muito felizes. Ele foi casado com aquela pessoa que ele amava, Raquel. Ele acabou casando-se com Lia, teve as concubinas das suas esposas que lhes deram filhos e filhas, netos. Então ele teve uma família numerosa, ele viveu uma vida muito feliz e uma vida longa. Mas também a vida de Jacó foi marcada por acontecimentos difíceis, duros, momentos de grande sofrimento, das quais eu já citei. A morte de Raquel, por ocasião do nascimento de Benjamim, e a notícia da morte de José. Então, Jacó experimentou momentos bons e momentos difíceis na sua vida. E a nossa vida é assim também, irmãos. Nós temos na nossa vida momentos bons. E se nós fizermos uma avaliação, são muito maiores os momentos bons do que os momentos tristes. Mas também momentos tristes nós temos que enfrentar também. Isso faz parte da vida. Nós temos que considerar que nós vivemos num mundo amaldiçoado por causa da entrada do pecado no mundo. A terra foi amaldiçoada e dores e sofrimentos são reservados para a vida humana. Então a vida reserva momentos de dor também, momentos de sofrimento. E nós não podemos ficar aterrorizados porque temos que, em determinadas situações, enfrentar momentos difíceis. E os momentos difíceis são esses que nós enfrentamos, que todos enfrentam. Desemprego, enfermidades, mortes, catástrofes, tantas coisas que existem no mundo, das quais todos nós, mesmo cristãos, crentes, salvos por Jesus Cristo, temos que enfrentar por vivermos numa terra que, infelizmente, foi amaldiçoada por causa do pecado. Agora, há um fato muito importante também que nós podemos aprender é que Deus teve um plano para a vida de Jacó. Jacó não foi um homem perfeito, ele teve muitas falhas, mas Deus, na sua soberania, decidiu usar Jacó no lugar de Esaú, o filho mais novo, no lugar do filho mais velho. Também, irmãos, Deus tem plano para as nossas vidas. Deus tem plano para a sua vida. Não obstante nós sermos imperfeitos, não obstante nós termos limitações, muitas vezes limitações financeiras, limitações físicas, Deus tem planos especiais para a nossa vida. E apesar de nós, Deus nos usa para a sua glória, para o seu louvor e para a execução do seu plano. Então Deus usou um homem imperfeito, um homem cheio de falhas, um homem que teve que ser lapidado por Deus para usá-lo a ser o pai de uma grande nação. Então Deus tem plano para nós, assim como teve com a vida de Jacó também. Uma outra lição importante que nós podemos enfatizar para a nossa vida é que toda a vida de Jacó estava sob a supervisão de Deus. Deus estava acompanhando cada detalhe na vida de Jacó. Deus permitiu que ele passasse pelos momentos de dores, porque isso fazia parte da vida. Mas Deus continuou cuidando, guardando, protegendo, sustentando a vida de Jacó. A vida de Jacó foi dirigida por Deus. Então a nossa vida também está sob o cuidado, a direção e a orientação de Deus. Nós não estamos largados, abandonados. Deus cuida de nós, tem conduzido a nossa vida
desde o nosso nascimento, como foi com Jacó, e até o final da nossa vida. E a última lição que nós podemos deixar aqui para todos nós, irmãos, é que a vida que é dirigida por Deus tem um final feliz. Finalmente, após de muitos anos de alegrias, de dores, de aflições, Jacó teve um final feliz. Ele pôde ver o seu filho José, ele pôde abençoar os filhos de José, e, enfim, ele teve um final feliz. Irmãos, a Bíblia fala que nós teremos um final feliz, todos nós teremos. Não obstante, passemos por aflições, por dores, e até podemos enfrentar a nossa própria morte, mas o nosso final é a glória celestial. Todos nós, salvos por Jesus Cristo, nós teremos um final feliz. Agora, só terá final feliz aquele que já se arrependeu dos seus pecados, já confessou os seus pecados para Deus e já creu de todo o coração em Jesus Cristo, cuja morte foi dada para pagamento dos nossos pecados, e assim, pela fé em Cristo Jesus, nós podemos também ter a certeza de vida eterna com Deus. Então, todos aqueles que se arrependeram e creram, que estão sob os cuidados de Deus, todos teremos um final feliz. Estamos passando por esta pandemia, e ela tem ceifado a vida de alguns cristãos. Em nossa igreja já passamos por isso. Tenho colegas pastores que estão enfrentando mortes de algumas ovelhas dos seus rebanhos, e temos que enfrentar esse momento. Mas eu quero dizer aqui uma frase que uma jovem disse para minha esposa Rosiris. Ela disse assim: o pior que pode acontecer para nós é o melhor, porque quando nós morrermos, nós estaremos na presença do Senhor. Então todos nós que temos Cristo como Senhor, teremos um final feliz. Irmãos, que Deus nos abençoe. Jacó foi colocado aqui como um herói da fé. Ele, durante toda a trajetória da sua vida, apesar das suas limitações, das suas imperfeições, ele confiou em Deus. E Deus abençoou a Jacó e quer nos abençoar também. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que tenhamos um dia na presença do Senhor, juntamente com os nossos familiares. Que possamos nos reencontrar no culto da noite. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Nós queremos dizer que estamos com muita saudade de estarmos unidos juntos fisicamente para adorar o nome do Senhor Jesus e louvar o nosso Deus. Mas queremos dizer também que estamos todos bem, graças a Deus, que o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido. E antes de nós encerrarmos o culto desse período, nós vamos cantar um cântico que já é um cântico bem antigo, mas que fala muito sobre a provisão de Deus, o quanto Deus nos protege, nos sustenta e cuida de nós nos períodos difíceis. Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus.
Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Oremos. Pai, obrigado, Pai, a Tua palavra, pelo Teu sustento, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que Tu é o Deus que provê, ó Deus, Tu é o Deus que guarda, que purifica, ó Pai. Te pedimos que o Senhor esteja com cada filho Teu, mesmo nesse período distante, que possamos estar buscando o socorro em Ti, nos momentos difíceis, nos momentos de necessidade. Que Teu Santo Espírito possa estar nos confortando, nos consolando e ao mesmo tempo, ó Pai, nos encorajando para continuarmos firmes, ó Deus, seguindo a Tua vontade, em obediência e adorando e servindo, ó Deus, o Teu santo nome. Te pedimos que o Senhor encontre cada um dos Teus filhos nesse momento, protegendo, ó Pai, e que logo, ó Deus, nós possamos estar reunidos novamente, ó Deus, na Tua casa, em comunhão, confraternizando, ó Deus, e unidos para a adoração do Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos protegido. Obrigado porque o Senhor, a cada momento, nos prova, Deus, que o Senhor é um Deus que não abandona os Teus filhos, ó Pai. Obrigado por tudo. É em nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Amém.